O meu nome é Diogo Sepa e estou aqui a apresentar feedback na aprendizagem musical através do reconhecimento de movimentos da mão e dos dedos. Aprender um instrumento musical pode ser um processo que consome muito tempo e bastante frustrante. E as pessoas que não conseguem inscrever-se em escolas musicais ou não têm essa possibilidade costumam ser as pessoas que são autodidatas. E em autodidatas é frequente que aprendam maus hábitos na execução de técnicas necessárias para tocar esse instrumento, e esses maus hábitos, essas técnicas, levam a uma aprendizagem mais longa, mais frustrante, e também podem levar a lesões. Então, para isso, esta aplicação deverá ser possível, deverá ter as seguintes funcionalidades, que serão reconhecer gestos e separar esses gestos específicos, comparar os gestos entre um músico experiente e um músico principiante nesse instrumento, detectar se as notas tocadas são as corretas e ainda tentar identificar na comparação do amador com um músico mais experiente algumas falhas ou incorreções. Na análise do estado de arte foram analisados os sensores, a representação da mão, o reconhecimento de gestos e a semelhança de gestos. Dos sensores temos duas grandes categorias, os que são baseados na visão e os que não são baseados na visão. Neste caso só iremos falar nos que são baseados na visão. As câmaras de vídeo basicamente são câmaras de vídeo normais que se baseiam em técnicas de cor e de forma, também em técnicas de detectores de aprendizagem através dos valores de pixels e também na modulação 3D, na detecção da modulação 3D da mão. As múltiplas câmaras são muito parecidas com as anteriores, com a diferença de que usam várias câmaras para obter dados mais próximos de uma realidade 3D. As câmaras de profundidade basicamente são técnicas ativas que utilizam uma projeção de luz estruturada, como por exemplo luz infravermelha, como é o caso do Leap Motion. Em técnicas evasivas utilizam câmaras normais, mas apenas se baseiam em elementos não naturais como marcadores de cor ou luvas ou até mesmo instrumentos, como é o caso da PlayStation ou da Wii. Na representação da mão temos também duas grandes categorias, como as baseadas em modelos 3D e as baseadas em aparência. Neste caso nós iremos usar modelos 3D, que se separam em duas categorias. As volumétricas, que basicamente são uma nuvem densa de pontos que normalmente são muito utilizadas em visão de computador e animação, mas são computacionalmente muito pesadas e difíceis de utilizar num cenário real. Por outro lado, temos as esqueléticas, que usam um modelo mais simplificado, baseando-se na anatomia do corpo humano, representando apenas por ângulos das articulações e o comprimento dos segmentos estes que representam os ossos. Isto permite focar-nos nas partes mais significantes do corpo, e como o processo é muito mais leve e rápido que o anterior, será um método melhor a adotar. No reconhecimento de gestos, temos para gestos estáticos as redes neuronais, que são basicamente métodos que se baseiam na anatomia humana dos neurónios, contendo pesos nas suas ligações e funções de ativação dos neurónios. Estas também são muito usadas em gestos dinâmicos, aliás são a base dos gestos dinâmicos da maior parte dos métodos utilizados. Para o suporte vector machines, embora não seja muito relevante, funcionam à base do cálculo de um hiperplano que permita separar as classes. Este hiperplano deve ser calculado através da maximização da margem entre os dois vetores mais próximos do hiperplano, e estes serão os vetores de suporte. Já nas técnicas dinâmicas temos os modelos escondidos de Markov, que é o método mais usual do reconhecimento destes gestos dinâmicos
basicamente é considerada uma rede bayesiana dinâmica, onde o estado da rede não é visível e apenas os outputs são visíveis. Cada estado da rede tem uma distribuição de probabilidade que é baseada nos mesmos outputs. Na semelhança de gestos, na pesquisa que foi feita, este foi o algoritmo mais promissor, mais relevante, já que não foi encontrado um algoritmo específico para este tipo de comparação. Este Dynamic Time Warping consiste basicamente em calcular diferenças entre duas séries temporais independentemente do ritmo que estas possam ter, daí o warping. Basicamente, uma série de referência ou várias séries de referência são comparadas a uma série de teste, em que a série de referência que resultar num custo global com a série de teste será escolhida para ser its match. Este custo basicamente é a soma das distâncias entre os vários pontos no tempo de distâncias. Por exemplo, quando falamos de posição espacial, é basicamente a distância entre um ponto e outro. Nesse caso, quando usamos uma Dynamic Time Warping, mas considerando pesos, estamos a dizer que em vez de usarmos a distância, iremos usar os pesos que possivelmente imaginamos numa representação 3D, que daremos, por exemplo, às nossas articulações. Daremos pesos às nossas articulações, que terão diferentes valores de gesto para gesto, e apenas essas serão mais consideradas que outras no cálculo desse custo. Além disso, temos a multidimensional, que além de dar peso às articulações, irá também dar uns pesos às classes, conseguindo assim criar uma maior facilidade entre as distinções de classes e as features que nós queremos dar. E é multidimensional, porque em vez de usar um ambiente 2D, iremos analisar independentemente cada espaço do x, y, z, ou até mesmo dados de rotação, de orientação da mão, e daí a ser multidimensional, porque cada uma dessas dimensões é analisada independentemente. Nos trabalhos relacionados, temos em 2007 que estes dois senhores fizeram um reconhecimento do ponta dos dedos a um baixista, e através do reconhecimento da ponta dos dedos também reconheceram em que notas ele tocava, e para isto usaram uma segmentação da mão com um classificador bayesiano, onde usaram duas redes neuronais de Local Linear Mapping com Friedrich-Gabor, que basicamente serviu para separar cada dedo e depois cada ponta de dedo dentro desse dedo. Em 2013 fizeram um trabalho acerca de performance em piano, através de um reconhecimento não sendo à base de marcadores, quando foi utilizado um dicionário com a nota com o nome das notas, que representam a tecla do piano, e um nome para cada dedo das mãos. E depois utilizaram um algoritmo de vizinho mais próximo aplicado a esse dicionário, depois de terem reconhecido os dedos, e a partir daí conseguiram conhecer que acordes, que tipo de notas a escala estavam a tocar. Mais tarde também foi usado para a guitarra também umas redes convolucionais que reconheceram toda a técnica utilizada na guitarra, mas apenas da sétima casa à nona casa, e apenas verificam se estão a ser tocadas as notas corretas e não propriamente os gestos que estão a ser usados. Para a nossa solução vai ser utilizado o Leap Motion, que como já foi referido, basicamente tem 3 LEDs infravermelhos que são capturados por 2 câmaras infravermelhas, e este tem um range ótimo de 80 cm entre 150 graus de diâmetro. A sua latência é de cerca de 0,01 segundos e tem cerca de 0,2 mm dependendo
de que protocolo USB se usa, 2.0 a 3.0, pode ir de 50 a 200 frames por segundo. Essa solução irá consistir em recolher dados de músicos experientes e músicos amadores. Estes dados de músicos experientes serão para treinar a nossa rede neuronal, provavelmente uma Hayden-Markov Model, e depois, dentro de cada gesto reconhecido, iremos guardar a frame, um time frame, de quando começou o reconhecimento até ao fim do reconhecimento do próximo gesto reconhecido. Esta sequência de dados temporal irá ser alimentada irá alimentar a Dynamic Time Warping para objetos de referência que, quando a nova data os novos dados forem utilizados para a comparação, irá ser efetuada pela rede neuronal da mesma maneira, essa divisão, e depois essas sequências irão ser comparadas com as sequências já obtidas anteriormente. Depois dessas sequências estarem feitas, conseguimos ter então uma análise multidimensional de cada ponto que o Leapmotion nos oferece. E portanto são bastantes, visto que temos posições de cada osso da mão. Para o nosso plano de trabalho, basicamente temos nas 3 primeiras semanas desenvolver a rede neuronal para reconhecer gestos e também planear os exercícios que serão pedidos para os músicos efetuarem. Nas 3 semanas seguintes será angariado os dados necessários para teste e aprendizagem, e na última semana dessas 3 semanas iremos já começar com o desenvolvimento do algoritmo de Dynamic Time Warping, que será usado para tanto como os gestos 3D como para o som, visto que também é dependente do tempo. As próximas 4 semanas serão para teste e avaliação dos algoritmos, e as restantes serão para a escrita do relatório. Obrigado. É tudo.